Boa noite a todos. Nossa querida Mãe Maria, Nossa Senhora, é sempre uma figura de destaque na caminhada da nossa fé. Mas no mês de dezembro, ela tem um destaque especial. São algumas festas e leituras que se referem a Maria, a Mãe do Salvador. E justamente nesse dia 12 de dezembro, amanhã, nós temos mais uma festa importante de Nossa Senhora, que tem o título de Nossa Senhora de Guadalupe. Nós temos aqui, mais uma vez, o nosso agradecimento ao Padre Ronaldo Cândido, que sempre está ligado também a esses comentários que nós pedimos que ele faça sobre Maria, porque no dia 18 sempre tem a Mãe Rainha, né? Isso mesmo. No Natal nós falamos de Nossa Senhora, das leituras. E, Padre Ronaldo, amanhã é dia de Nossa Senhora do Guadalupe, que inclusive é padroeira, né, da América Latina. Nós gostaríamos que o senhor fizesse já alguns comentários a respeito dessa bonita festa que nós aqui no Brasil também celebramos. Boa noite. Boa noite, diácono. Boa noite a todos que acompanham esse programa através da TV Lombardes, igreja.com. Realmente, amanhã nós celebramos Nossa Senhora de Guadalupe. Ela é padroeira da América Latina. Inclusive foi o Papa hoje, São João Paulo II, que deu essa alegria para nós, não é? De fazer com que ela se tornasse aí a padroeira da América Latina. E é interessante também que no último dia 8 nós celebramos a Imaculada Conceição, que inclusive é a padroeira da nossa capelania lá da Santa Casa. Mas Nossa Senhora de Guadalupe tem alguns detalhes muito interessantes, porque a Nossa Senhora em si, a Virgem Maria, ela, quando acontece alguma visão, alguma aparição, não é para homenageá-la. Na verdade, ela vem para dar algum aviso e, sobretudo, apresentar o seu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, lá no México não foi diferente. Em 1531, ela aparece a um indígena, Juan Diego, hoje ele inclusive é santo também, né? Verdade. E pede para que ele converse com o bispo daquele lugar para se erigir ali uma igreja. E como é que esse índio vai chegar para o bispo e tudo mais, né? Ele fez aquilo que ela pediu. Pediu para construir uma capela lá no meio do mato, né? Isso, exatamente, lá no meio do mato. Mas ele foi lá e falou com o bispo. E o bispo, é claro, cheio de prudência e tudo mais, né? Que todos os bispos, todas as autoridades têm. Disse para ele, só que eu preciso de um sinal. E aí ele se apresentou novamente para ela, porque foram 3 aparições naquele ano. Ele se apresentou e ela apareceu para ele. E, porém, aconteceu um fato interessante. Um tio dele estava doente, já à beira da morte. E então ele tenta se esquivar porque ele precisa cuidar do tio. Mas eles acabam se encontrando, que Nossa Senhora, ela apareceu para ele mesmo no desvio que ele fez, né? Mesmo desvio. E disse para ele, olha, mas você pode confiar em mim, porque realmente o teu tio já está curado. Agora, eu sou a tua mãe e não vou deixar você desamparado. E aí, no dia 12 de dezembro, exatamente, de 1531, ela colhe algumas flores e coloca no manto dele. E até ela diz assim, você vai apresentar esse sinal pro teu bispo, mas só abra lá na frente dele, não era para ele. E ele era bem obediente. E aí o que acontece? Quando ele abre, está ali estampado a imagem dela
com os traços indígenas e tudo mais, né? E é interessante porque tem alguns detalhes nessa imagem. Um dos detalhes que nos chama a atenção é que tem uma fita preta. E lá para a cultura indígena daquela época, significava que a mulher estava grávida, era uma mulher jovem, que portava aquela fita preta. E, então, o interessante é que ela se declara, né, padre? Sim. Numa terra que tinha muita idolatria, eu sou a mãe do verdadeiro Deus. Isso mesmo. Esse aqui é muito interessante, né? Que ela mostra exatamente isso para eles, para que eles possam perceber que aquelas idolatrias não poderia continuar, porque o único Deus verdadeiro é aquele que fez tudo isso e que podia fazer muito mais, sobretudo naquela região e depois para a América Latina e todos os lugares onde existe essa veneração, não é? Então, essa imagem é sui generis. Sim. Essa imagem que o senhor citou, que aparece numa vestimenta do São Juan Diego, Sim. É uma imagem milagrosa, porque ela se conserva até hoje num tecido que já era para ter esfarinhado há muitos séculos. Verdade, porque esse tecido é de cactos, né? E a vida útil dele é de 20 anos. Então, olha o tempo que faz. Então, realmente já era para ter se deteriorado, inclusive por conta do tempo e das pesquisas que foram feitas, né? Tem outros detalhes também miraculosos nessa imagem, né? Sim, realmente. Inclusive dos olhos, né? Sim, olha que coisa, né? Quando abriu os olhos, abriu o manto, melhor dizendo, perdão, aí viu a imagem de 3 pessoas, do índio, do bispo e de uma outra pessoa que estava ali no momento, naquela cena em que abriu o bom foi que o bispo reconheceu o sinal, né, dessas rosas. Sim. E não era nem tempo de se colher rosas naquela época, dezembro, muito frio. Isso. E ali foi construída a capela e no mesmo local ainda hoje, né? Isso, tem um santuário. Tem um santuário de Nossa Senhora de Guadalupe naquele local. Né? E o bom é que aqui no Brasil, Nossa Senhora de Guadalupe é um título muito usado em capelas e em geral, né? Sim, tem muitas capelas aqui no Brasil. Aqui na nossa diocese nós temos uma capela em Olímpia, na paróquia São José, que é dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe. Inclusive o Monsenhor Antônio, na época, a paróquia de São José pertencia a São João Batista. Ele é muito devoto de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, ele conversando lá com o pessoal, eles aceitaram que ficasse aquela comunidade com esse nome, com esse título. É um dos santuários lá na Cidade do México mais visitados em todo o mundo. Sim, realmente. Ele é bem visitado mesmo. E, inclusive o pessoal quer ir lá para ver a estampa, né? A imagem pintada no manto e tudo mais. Que inclusive não tem nenhum retoque. Isso quer dizer que não teve pinceladas lá, viu? Foi realmente um grande milagre. Muito. Muito obrigado ao Padre Ronaldo. O programa é curto e tem muita coisa que poderia se falar de Nossa Senhora de Guadalupe. Mas o mais importante é que ela é nossa mãe, né, Padre? Isso mesmo. É a nossa mãe, podemos contar com ela. Ela nunca deixa de interceder por nós, porque a mãe é exatamente isso. Ela intercede pelos que ela ama e deseja que nós amemos e amemos o nosso Deus que é cheio de misericórdia. Mais uma vez, nosso muito obrigado ao Padre Ronaldo. Obrigado. E o programa Igreja.com é assim, sempre comentando os fatos da nossa história da salvação. Boa noite a todos. Fique agora com o telejornal Lombardes News.